Os irmãos que vieram com a Bíblia e sabem ler, estejam com ela aberta. Nós vamos falar de um sentimento que muita gente conhece, mas que muita gente não sabe. Disso aqui que nós vamos falar agora. Você já ouviu falar desse sentimento? Você nunca ouviu falar as consequências que ele traz? Eu tenho certeza que não. Eu estava ouvindo um cientista dizer um conteúdo que me causou curiosidade e eu fui pesquisar. Então, ao Senhor, quando eu vi aquilo, eu disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. Como eu disse que os irmãos iam ler, já comecem lendo Provérbios capítulo 16, versículo 18. Quem achar primeiro pode ler. Glória a Deus. Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Nessa tradução aqui diz: o orgulho precede a ruína. Irmã Margarida, Piene, irmã Anne, as netas da Cícera, a Cícera do seu Francisco, o irmão Cícero, o irmão Renilson, a Josefa Pedro, a minha mãe 3, que está ali. Meus irmãos, o orgulho precede, na linguagem de hoje, o orgulho precede a queda, a desgraça, a ruína. E o que é orgulho? Talvez você pense assim, a filha da Briane que fugiu na minha mão. Desiano. Talvez a gente pense assim: não, pastor, o orgulho é uma coisa boa. Mas vem logo a pergunta: como o orgulho pode ser coisa boa, se a Bíblia diz que ele precede, ou seja, ele vem antes da queda? Como assim? Vou explicar. O orgulhoso que a Bíblia está dizendo é aquela pessoa que ela acredita absurdamente que ela é melhor do que todas as outras em tudo que faz. Esse orgulho aqui é a pessoa que acredita que é melhor do que as outras em tudo que faz. Deixa eu me colocar como exemplo. Se eu acreditar que eu canto melhor, se eu acreditar que eu não conheço ninguém que toca melhor do que eu, se eu acreditar que eu não conheço ninguém que prega igual a mim ou melhor do que eu, todo mundo é inferior a mim, esse é o sentimento de orgulho que a Bíblia condena. Se você analisar isso, quem nunca ouviu a frase de alguém dizendo: oxe, eu sou mais eu? Você não já ouviu essa frase, não? Já disse. Eu sou mais eu. É um sentimento de orgulho, de autossuficiência. Ô pastor, mas crente, como é que deve dizer? Eu sou mais Deus. Eu sou mais Deus. Ou seja, eu tenho uma parceria. Quando eu digo eu sou mais eu estou dizendo, com as minhas forças, com as minhas capacidades, com as minhas condições, eu faço melhor do que eu já falei. Quando eu digo eu sou mais Deus, eu digo eu dependo de Deus para poder fazer aquilo e aquilo outro. Você está entendendo? Ou está difícil? Então, o orgulho, ele é um sentimento que muitas vezes, em muitas pessoas, traz a queda, traz o tropeço, traz o prejuízo, traz a consequência negativa. Mas talvez você ache, não, mas isso é só Provérbios. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Tiago 4, 6 diz assim: antes da maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. O soberbo aí é orgulhoso. Na sua Bíblia diz orgulhoso, irmão Cícero?
De soberbo também? Na Bíblia de alguém aí deve dizer orgulhoso. Acho que na Bíblia da minha mãe 3 deve dizer orgulhoso. Soberbo aí é orgulhoso. Soberbo, a palavra soberbo no grego é. Quando eu falo soberbo, você lembra o quê? Soberbo. O final da frase é o quê? Bebo. O que é um bêbado? É alguém que está cheio de álcool, né? O soberbo é aquele que está embriagado de si mesmo. Eu sou cara, eu sou tanto, eu posso, eu faço, eu consigo, eu não preciso de ninguém. Eu sou bêbado. O orgulhoso. O orgulhoso não diz isso? Eu não preciso de ninguém. Glória a Deus. Não diz? Mas, meus irmãos, perceba bem, existem 22 tipos de orgulho, seu Francisco. Talvez a gente nunca ouviu falar, mas por que 22? Na linguagem psicológica, na linguagem teológica, existem 22 tipos de orgulho. Existe até o orgulho espiritual. Então, para você não achar que eu estou inventando, Lucas 18, 11, 12. Glória a Deus. Lucas 18, 11, 12. Enquanto eles procuram, diga para o seu irmão: não durma. Lucas 18, 11, 12. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas peraí, eu vou fazer a oração do fariseu, para vocês terem a noção da realidade, viu, Senhor? Olha eu orando, imitando o fariseu. Senhor, eu dou graças a Deus, porque eu dou oferta, eu dou dízimo, eu sou abençoado, eu jejuo, Senhor, 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu dou graças a Deus, Senhor, porque eu não sou como esse coitado, Senhor, que está aqui do meu lado, que é pobre, é miserável, é um Zé Ninguém, Senhor, mas eu estou dando graça, porque eu sou eu, Senhor. Agora esse coitado aqui. Glória a Deus. Um fariseu, interessante que ele foi orar assim no templo. Ele chegou na igreja para orar assim. Mas que absurdo. Você já imaginou? Se alguém pegasse esse microfone para orar assim, eu tenho certeza que não ficava ninguém aqui. Mas existe o orgulho espiritual. Esse camarada estava dizendo: eu sou crentão, eu jejuo, Esse outro irmãozinho ali levantasse e disse: não, eu jejuo também. Saia para fora, porque ninguém se compara a mim. Mas, meus irmãos, não existe só o orgulho espiritual, existe o orgulho intelectual. Não querem ler alguns assim também? Se o Senhor mandar. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Orgulho intelectual. Eu não vai dar para falar de todos os orgulhos, mas se quiser para falar, a gente fala. Orgulho intelectual. Não sejam sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que é alguém sábio aos próprios olhos? Alguém que acha que só ele sabe tudo. Alguém que diz que, vamos supor que aqui tem eletricistas, vamos supor que aqui tenha profissionais da cozinha, vamos supor que aqui tenha pessoas com várias profissões. Vamos à área de vocês. Ô irmão, o senhor plantou quantas tarefas? Eu plantei 150 tarefas. Aí o outro irmão, para não ficar por baixo, disse: 150? Não deu nem por rastro. Eu plantei 600. Mas o senhor plantou só para comer em casa, não foi? Oh, meu Deus.
Ele vai olhar lá os meus milhos. Está tudo verdinho, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Isso é uma vergonha. Às vezes a gente não fala isso para a pessoa, mas a gente pensa. E a Bíblia diz que quando a gente pensa é o mesmo que a gente, é a mesma coisa que a gente pratica. Mas, meus irmãos, o orgulho é uma coisa mortal. Existe o orgulho emocional, mas pastor, isso é mentira. Existe o orgulho emocional. Sabe qual é o orgulho emocional? Existem duas características do orgulho emocional. Existe aquele que diz assim: eu não sei porque esse povo tem esse pantinho, ansiedade, depressão, pânico. Eu não sei por que isso, porque eu mesmo não tenho essas presepadas. Isso é um orgulho. E existe o outro tipo de orgulho, que é irmão gêmeo desse. Você sabe qual é? Não parece, mas é. É aquelas pessoas que são assim: eu estou aqui, vou morrer com essa minha ansiedade mesmo, eu nunca vou ser curado mesmo, eu sou um coitado, nada dá certo para mim, eu nasci para tudo dar errado na minha vida, afinal de contas, que futuro tem eu? Isso é um tipo de orgulho. Isso é o orgulho chamado orgulho do vitimismo. É aquele tipo de pessoa que tudo só vê o lado negativo, tudo só vê o lado ruim, tudo só vê o lado péssimo, tudo só vê o lado... Por meu, eu digo por meu, eu já tenho dito, para ser sincero e a verdade é que essas coisas que eu sinto, dentro do pequeno que eu legal, eu digo que eu não ficar boa disso nunca, eu vou morrer com essa dor, com essas coisas. Não, mas a senhora até hoje não sabia. Aí a senhora está falando da oração que eu faço. Sua hora ela não faz. Mas entendeu? A senhora não sabia até hoje. Entendeu? Irmão, eu vou abrir um parênteses para falar aqui de outra coisa. Tudo que você fala, Gessiane, tudo que você fala, tudo, positivo e negativo, tudo. Se você tem, meu marido é um cachaceiro miserável e não vai sair dessa desgraça, dessa cachaça nunca. É o que você está dizendo. E no mundo espiritual o diabo está dizendo: ótimo, você está confirmando o meu desejo. Aí quando você diz isso, o diabo diz: já que você liberou para ele continuar sendo cachaceiro, raparigueiro, sem vergonha, ótimo, ele vai continuar sendo, você está me dando legalidade. Agora, quando você olha para a situação e diz: meu marido está assim, mas ele não vai ficar assim não. Ele está pingunço, mas ele não vai ficar assim não. Ele está doente, mas não vai ficar assim não. Isso vai passar. Eu vou orar e Jesus vai fazer um milagre na vida dele. Tenho certeza. Aí você trava o mundo espiritual para o diabo não trabalhar mais na vida dele. E para quê? Para Deus trabalhar na vida do seu marido, do seu filho, da sua esposa, do seu sobrinho. Seja lá de quem for. Você entendeu isso? Então nunca mais diga que o seu marido é um safado, um cachaceiro, um sem vergonha. Nunca mais. Porque isso dá legalidade no mundo espiritual. Mas voltando aqui ao assunto, meus amados irmãos, existem pessoas que têm orgulho por posição. Eu sou pastor. Mas quem está na Bíblia tem, vou dizer agora. Orgulho por posição. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. O irmão, a minha esposa leu o 14, o irmão Cícero lê o 12 e o irmão Renilson leu o 15. Isaías 14. Peraí, deixa o irmão ler assim. Aliás, eu errei aqui. Isaías capítulo 14, só com 2 versículos, 12 e 15. O irmão Cícero leu o próximo texto que eu vou dizer. O irmão Renilson leu 15 e a minha esposa leu 12. Não, leu 12, 13, 14 e 15. 12, 13, 14 e 15. Então não sei se está incluído. 14, Isaías, 12, 13, 14 e 15. Leu 12, por favor. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho d'alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Esse é o 14. O 13. O 13. Não, é o 14, 12. 14 e 12. Leu 13, irmão Renilson. E tu
tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda ao lado do norte. 15, irmão, 14. 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Talvez quando pela gente ler parcelado, as pessoas não entenderam. Eu vou pedir para minha esposa reler o 12, o 13, o 14 e o 15. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: ergue e subi até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado, no alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Tu, contudo, às profundezas da morte foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Meus irmãos, os irmãos sabem quem disse isso? Você imagina, Anny? Quem disse isso? Não, né? Quem imagina quem disse isso? Quem falou isso? Deus, né? Certo. Certo. Quem falou, quer dizer, quem disse que ele ia ser lançado no abismo foi Deus, né? Sim. Mas quem falou as primeiras palavras? Satanás. Vocês não sabem que o diabo foi um anjo pertencente a Deus, né? Ele era do céu, né? Mas uma hora ele disse: não, eu tenho condições de ser melhor do que Deus, de ser maior do que Deus. E ao lado norte, escolheu até o lugar. E ao lado norte, acima do trono de Deus, eu vou fazer um trono para mim. Afinal de contas, eu sou melhor do que Deus. O diabo falou isso. Aí Deus disse: ah é? Eu vou te derrubar. Aí ele derrubou dos céus até as profundezas do abismo. Ou seja, o primeiro pecado, irmãos, não aconteceu no Éden. O primeiro pecado aconteceu no céu. Satanás quis se achar o bambambam e caiu de lá. Isso por causa do miserável do orgulho. Tanto é assim que quando Eva comeu do fruto que não era para comer, foi porque o diabo disse que eles iam ficar igual a Deus. Então, se é para ficar igual a Deus, só precisa comer esse fruto, eu vou comer. Tudo na vida com relação ao pecado tem alguma ligação com orgulho. Tudo. Porque o pecado nasceu, o primeiro pecado nasceu com orgulho. Então percebamos bem, a hora está passando demais. Tem alguém que tem o achado, o conhecido, o reconhecido orgulho moral? Eu tenho. Orgulho moral. Mas está na Bíblia? Está. Romanos 2,17. Romanos 2,17. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus. 18. Tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. 19. Tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da vontade e da verdade. 20. Pois então tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras?
Tu que abominas os ídolos, mas lhes roubas os templos. Tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei. Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. O orgulho causa blasfêmia, sabe o que é isso? Tinha líderes na igreja de Roma que dizia: não roube, e eles roubavam. Não mintam, e eles mentiam. Vivam o que está escrito na palavra, e eles não viviam. Sejam honestos, e eles não eram. Vivam de forma decente, e eles não viviam. Isso, para Deus, é a mesma coisa que blasfêmia. Consequência do orgulho. Vocês estão percebendo como o negócio é sério? Mas essas pessoas que faziam isso na igreja de Roma mandavam não mentir e mentiam, mandavam não roubar e roubavam, mandavam não enganar e enganavam. Chegavam na igreja dizendo: eu sou um exemplo de moral, eu tenho ética, eu tenho dignidade. Mas por debaixo dos panos mentia, mas por debaixo dos panos enganava, mas por debaixo dos panos era hipócrita, mas por debaixo dos panos fazia tudo ao contrário. Por isso que a igreja dos Romanos precisou dessa carta, porque a igreja estava numa situação, a liderança e alguns irmãos totalmente bagunçados. Aí Paulo, usado por Deus, escreveu isto. Existe outro tipo de orgulho, orgulho de posição. É o mesmo texto de Satanás. Ele quis ser maior do que Deus. Eu conheço um caso de um pastor que repare só uma coisa. Ele passou por cima de tudo e de todos para chegar a ser pastor. Quando ele estava lá em cima, aí caiu no pecado de adultério. Aí caiu. Agora me diga uma coisa: se ele não tivesse sido orgulhoso para querer ser pastor, ser maior do que os outros, na cabeça dele, o pastor é maior do que os outros. Na cabeça de quem é normal, o pastor não é maior do que ninguém. Ele possivelmente não tinha adulterado, possivelmente não tinha passado a vergonha que passou. Por quê? Porque ele subiu por causa do orgulho, ele não subiu por causa da vontade de Deus. Se eu achar que eu sou capaz de fazer qualquer coisa e não for na direção de Deus, pode ter certeza, eu posso até subir. Agora, a segunda certeza é que eu vou cair. Então, meus irmãos, vocês sabiam que tem um orgulho familiar? Eu estou pulando alguns textos para a gente ganhar tempo. Qual é o orgulho familiar? Vocês vão ouvir isso que eu vou dizer agora. Na família sua, ou na família do seu vizinho, ou na família do seu conhecido que namora aqui, existe alguém que saiu daqui, é nordestino igual a você, sertanejo igual a você, talvez sua família. Mas por que foi para São Paulo? Passou 5 anos lá. Quando volta, ele saiu daqui falando assim: oi fulano, diga-me uma coisa, fala para mim, por favor, me responde algo. Aí ele passa 6 meses, 6 anos ou 16 anos em São Paulo. Aí volta dizendo: pô, caramba, diga aí, como é que estás? Santi, eu. E quando volta de lá, muitas vezes volta com o carrinho, aí anda de vidro fechado já, porque te viu ali na frente. Eu não quero nem falar, porque eu não vou ser misturado, porque afinal de contas eu sou melhor. Seu meu amigo, foi que o senhor passou só 1 ano lá em São Paulo e já voltou falando paulista. É que eu não costumo mais com essa língua. Eu peguei aqueles hábitos ligeiramente. Eu não sei mais. Aí você pega um milho, mostra para ele, ele faz: o que é isso? Eu não sei. Não, meu amigo, é um milho. Eu acho que eu nunca comi. Tem ou não tem jeito assim? É verdade. Você já viu? Isso é um tipo de orgulho. A Bíblia diz que a gente deve se considerar uns iguais. Nós somos iguais uns aos outros. É ou não é? Nós somos igual. O pastor, tem um versículo que diz que nós devemos nos considerarmos inferiores. Sim.
Mas eu estou fazendo aqui uma comparação. Ninguém, porque foi para São Paulo, para os Estados Unidos, ou seja lá para onde for, é melhor do que eu ou você. Todo mundo é igual. Todo mundo vive no mesmo planeta, respira o mesmo ar, toma água do mesmo jeito. O sangue de todo mundo é vermelho. Ou de alguém aqui é sangue azul? Não. Se eu me considerar melhor do que alguém, em alguma coisa alguém vai ser melhor do que eu. Ou não? Eu sorri da vista. Tem gente melhor do que eu. Eu, por enquanto, não me movimento. Estou nessa cadeira. Tem gente que anda numa velocidade absurda. Mas existem pessoas que têm esse tipo de orgulho, é também o orgulho social. Só porque ele foi lá e passou 2 anos, 1 ano, 6 meses, ele acha que financeiramente ele é melhor e socialmente ele é melhor. Aí o camarada ia para um casamento aqui, assim, com uma blusa dessa, mas porque ele veio de São Paulo, quando ele vai para um casamento aqui, eu preciso comprar um terno. Eu não sei comprar um casamento sem ser de terno. Pô, tem um cartão aí para me prestar? Para eu comprar o meu terno? Dá uma agonia na alma que eu falo assim. Entendemos bem? Existem pessoas que também, irmão gêmeo desse aqui, que tem um orgulho financeiro. Eu não me troco pelo irmão Cícero. Afinal de contas, se eu quiser comprar um celular novo na casa, eu consigo comprar hoje. Porque afinal de contas, o meu cartão tem 30 milhões de saldo. E o teu, irmão Cícero, tem quanto? São tudo irmão. Esse tipo de orgulho que eu estou falando, tudo. E tem uns que é assim, fala bem assim, não é por nada não, viu, mas eu... Vocês estão rindo porque vocês conhecem gente que é assim, né? Vamos lá. Tem um orgulho cultural. Eu não vou não para a igreja lá de Santa Casa não, porque eu sou doutor, tenho 3 faculdades, aliás eu estou me formando em uma pós, eu já estudei no Texas, eu já estudei em Harvard, eu já estudei na UFAL, eu já me formei nisto, naquilo, e se eu for para ali, o que é que eu tenho para aprender? São tudo analfabetos. Você pensa que não tem gente assim, não? Eu convidei um pastor para pregar aqui, e ele veio uma vez, e da primeira vez que ele veio, ele disse: olha, não me chama não, porque o meu carro não nasceu. Primeiro que eu não sabia que carro precisava nascer. Meu carro não nasceu para andar nessa buraqueira, não. Então, não me chama mais não. Não se preocupe não, que eu vou lhe chamar para lá, mas não me chama daqui, não. Meus irmãos, que pena que eu estou terminando. Tem um orgulho nas relações. Tem um orgulho nas relações. Me diga uma coisa. Vocês sabiam desses orgulhos? Vocês sabiam? Sabiam, São Francisco? Não. Tem um orgulho nas relações. Sabe o que é orgulho nas relações? Orgulho nas relações é aquilo: eu sou melhor do que ele financeiramente, eu sou melhor do que ele nas formações que eu tenho. Afinal de contas, eu falo inglês, espanhol, italiano, francês e russo. E assim será Pedro, fala o quê? Não sabe nem falar português. Eu vou me misturar. Esse tipo de orgulho vai levar você uma hora ou outra para o abismo. Aí você não entende. Porque muitas pessoas sabem até alguma coisa, é formado até em alguma coisa, tem um cartão de crédito até bom, conhece até muita gente importante, mas só vive uma vida miserável. Tem muita gente rica que não tem a felicidade que você tem. Sabia disso? A sua casa não é do jeito que você quer ainda. Você não tem os móveis que você tem ainda. Você tem muita coisa que não está do jeito que você queria.
Mas tem muita gente que tem o que queria, tem as coisas que desejava, tem tudo e não é feliz. Eu conheço uma história do testemunho do irmão que aconteceu um acidente com ele se encheu de antidepressivo e ele disse que olhou para a barata e queria ser a barata. Porque a barata não tem problema, a barata não tem emoção, a barata não tem tristeza, a barata não tem angústia. E ele tinha tudo. Financeiramente falando, mas não tinha alegria, não tinha felicidade, não tinha prazer, só tinha desgraça. Orgulhoso. Meus amados irmãos, Isso é o meu Deus. Na minha casa tem quem quiser. Por isso que na minha casa acho que não é ninguém. Então tem uma bonita. tem gente. Agora vem o contrário. Vocês aguardam 5 minutos. Vem o contrário. Tem um orgulho vitimista. Eu estou pulando aqui uns orgulhos para não tomar tempo. Tem um orgulho daqueles que se acham super talentosos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Leia 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Porque quem Na minha vaca que quiser, já passa no chão. Porque quem diz diferença, Não é não? e que tens tu, que não tenhas recebido. E se o recebesse, por que te glorias? Como se não o houvesse recebido. Infelizmente não vou ter tempo para falar da forma que eu queria. Tem o orgulhoso com a falsa humildade. Ele sabe que ele sabe. Ele sabe que os outros sabem que ele sabe. Ele sabe que sabe. Mas o povo diz, irmã Tânia, a senhora sabe cozinhar maravilhosamente bem. Sei nada. Ixi, mas eu sei mais você preparar um arroz. E se eu for fazer, talvez ainda é. Mas minha irmã, a senhora cozinha todo dia. Mas não sei cozinhar não. Juro. Isso é falsa humildade. Mas pastor, se eu sei que sei que o povo sabe, que eu sei o que é que eu devo fazer. Se eu conheço alguma coisa, se tem alguma coisa, ou se faço alguma coisa, tudo é para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aí você transfere para Ele qualquer glória que você tenha pelas capacidades que você possa ter. Nunca traga para você que se ferra. Você é orgulho também? O quê? Você é orgulho também? Você é assim? Como assim? Esse orgulho de dizer, eu não estava fazer isso, estava sabendo dizer, não sei não. Ele não está mentindo? Sim, isso é orgulho também. Sim. Porque eu não saio dizer que Mas se aquilo que você sabe fazer, você diz que não sabe. Eu sei fazer, que a pessoa chega e fala, sabe fazer isso, sabe como é fazer isso, se dizer alguma coisa para fazer. É que eu não sei de jeito nenhum. Mas aí a senhora está mentindo. Sabe o que é que A eu senhora acho? está mentindo porque eu não dizer que não Mas quer sabe o que é que fazer. eu acho sobre isso? Já veio quando eu chego e penso, sabia que você sabe fazer isso? Chama, mas ele sabe fazer isso sim. Aí chega para ele, chama, mas tu sabe fazer isso, eu não sei de jeito nenhum. Mas peraí. Eu digo assim, filho, mas minha tarefa, eu vou Devido à sua saúde, chegar a minha, chega a minha qualificação, Olha. eu faço agora para mim, me sentindo dizer, sei fazer jeito. ô minha mãe 3, devido à sua saúde, a sua resposta ideal é: eu até já fiz, até sem fazer, mas estou sem condições. Se tem uma irmã que não faz há muito tempo seu, tem uma irmã assim, ela sabe fazer crochê, ela sabia fazer, e ela aprendeu com o derradeiro. Aí chegava a mulher na casa dela, mandando fazer coisinha, e ela dizia, minha irmã, me faz. Aí ela chegava, mulher, tu sabe fazer isso de jeito nenhum, mulher, só você lembrar uma vez, você pegar uma. Agora ela dá. Irmãos, Agora que chegar, mas tu faz isso aqui assim, ó. ô, irmãos, vocês já viram o orgulho generoso? Vocês já viram o orgulho generoso? Sabe o que é orgulho generoso? Vocês sabem o que é orgulho generoso? Irmão Cícero, vem aqui, por favor. Meus irmãos, olha, preste atenção aqui, por favor, meus irmãos. O irmão Cícero,
falou comigo, e eu, com um bom coração que eu tenho, ele não tinha celular nem microfone, ele está precisando. Aí tem gente filmando, bate uma foto aí, viu? Irmão Cícero, com todo o meu coração bom, do jeito que eu tenho, tome por Senhor. Pega aí. Essa eu não. Obrigado a ele. Entendeu? Aí eu faço uma coisa para todo mundo ver, todo mundo saber. Aí todo mundo viu que eu sou bom. Vocês estão felizes com a minha atitude? Diga amém. Mas existe gente assim ou não existe? Existe. Meus irmãos, dá vontade de continuar, né? Eu vou encerrar, só vou dizer mais um. Esse orgulho é o orgulho disfarçado de boas intenções, viu? Para todo mundo dizer, rapaz, como fulano tem o coração bom. Mentira! É porque ele queria aparecer. Não tem esse povo que faz tudo que for possível para ganhar like e visualização? Isso é orgulho. Tem outro tipo de orgulho. O orgulho é um mecanismo de falsas ações que servem para mascarar a maldade que está dentro de mim. Ou seja, eu não sou bom, mas quando eu faço uma doação dessa para o irmão Cícero, e todo mundo sabe que é uma atitude boa, que acham que eu tenho um coração bom, aí eu fico feliz, mesmo tendo um coração mau, porque todo mundo viu que eu sou bom. Você entendeu? Tem mais coisa aqui que eu não vou falar. Quem aprendeu alguma coisa sobre orgulho diz amém? E então vocês vão desse lado não aprender nada. Quem aprendeu alguma coisa sobre orgulho diz amém? A gente está feliz porque uma sexta-feira dessa vocês estão aqui. Estou muito feliz, com muito orgulho. Mas esse orgulho que eu falei é o orgulho na visão negativa da coisa. Pode ser que a gente pense na possibilidade de falar na questão positiva. Para os irmãos que estão vindo na quarta-feira, está sendo bom? Diga amém. Amém. Olha, quem não veio, está perdendo. Tenha certeza. Né, irmão Deus? Você é bom mesmo, agora é mesmo. Todo mundo achou engraçado segunda, quarta-feira. Meus irmãos, está uma bênção. Quarta-feira, domingo, vocês vão estar aqui, não vão? Vai, Bianca? Mesmo dormindo? Mesmo dormindo, sentado na cadeira. Amém. Ana, vai estar aqui domingo. Oh, glória. Seu Francisco? Maravilha. Agora, as duas netas. Vai estar aqui domingo. Eita glória. Desiane, prepare um hino, mulher. Você aposentou, foi? Quer se aposentar, pastor? Alcione? Com certeza ele quer. Meus irmãos, vamos orar? Assim você vai cantar um hino domingo. Vou cantar a outra enfermeira que falava do da minha gripe. Vamos orar pela gripe, tem muita gente gripada, né, velho? Mas me parece que é bronquite. Tá amarrado. Bronquite de cabelo rabo. Minha esposa, por favor, venha orar. Pai amado, santo, poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por essa palavra, que nós venhamos, ó Deus, aprender e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido com a Tua palavra, Pai. Pai, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, acrescenta a nossa fé, ó Deus, para que nós venhamos crer, Senhor, sem sombra de dúvida, ó Deus, para que assim o Senhor possa operar na nossa vida, como o Senhor deseja, Pai, porque nós sabemos que o Senhor deseja abençoar os seus filhos, Pai. Nos despede, ó Deus, para nossas casas, que seja uma noite de bênção, Senhor, que seja um final de semana para a honra e glória do Teu nome, que domingo estejamos aqui todos para prestar um culto de louvor e adoração em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém.
O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo permaneça com você, sua família, sua casa, não só hoje, mas para todos sempre. E domingo estaremos aqui. Você diz? Amém. Deus abençoe.